Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos avanços de Boku no Hero Academia, dessa vez com o episódio 19 da quarta temporada, onde sim, os novos vilões, os novos inimigos realmente apareceram ali, e eles estão com a expectativa de fazer algo grande. Já vamos ver um pouco dos planos dele também, como isso pode afetar Midoriya e o treinamento do nosso herói. E eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida, se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tudo vai começar com os novos episódios, Gentler e Labrava parados tomando um chá. Gentler então começa a falar sobre tudo o que estava rolando nos últimos tempos. All Might entre outros vigilantes e aqueles dos dias atuais também, indivíduos conhecidos como heróis. Eles brilharam em toda a sociedade. Ainda assim existiam outras pessoas que estavam exatamente do outro lado. Por exemplo, o líder das lendas, o All For One. Assim como os heróis, os conhecidos vilões também deixaram seus nomes na história. E era isso que Gentler também queria fazer. Antes do sistema atual ser estabelecido, eles estavam em uma era de caos, onde não se existia muito bem os limites entre heróis e vilões. Porém, pra ele era lá que existia liberdade. Como os ingleses diziam, pura liberdade estava viva. A Labrava ficava completamente emocionada ao ouvir as palavras do Gentler. Ele dizia: boa noite, senhoras e senhores. O que lhes mostrarei hoje será o romance de um homem maravilhoso. E sim, este sou eu, Gentler, o nobre criminoso. Nesse ponto a gente percebia que Labrava estava fazendo mais um upload de um dos vídeos do Gentler. Ela ainda dizia que ao invés de tomar o seu café da manhã, ela ficou ali o dia inteiro divulgando os vídeos de estreia. Mesmo assim, Gentler continuava animado, ele estava muito feliz enquanto tomava o seu chá. Ele disse que agora estava na hora dele seguirem em frente para fazer o vídeo do dia. Ele era Gentler, o homem que enviava vídeos que chamam de atividades criminosas. Porém, para ele não simplesmente comete crimes aleatórios. Por exemplo, o que fez com a loja de conveniência. Ele dizia que aquela J-Story era a loja do ramo de conveniência mais importante do mundo. E ele descobriu que essas lojas fez de tudo para esconder a data de validade de alguns pudins que estavam prestes a estragar. Então agora ele dizia que deixava eles a sua punição, por não terem agido de maneira nobre. Ele diz que é o moderno ladrão cavalheiro. Então Gentler continuava com suas apresentações, mas Labrava dizia que algo era muito frustrante. Ela novamente dizia que o vídeo não chamou tanta atenção quanto queria que chamasse. Além disso, dizia também que já fazia 6 anos que ele estava agindo como o vilão da mídia. Mesmo assim não acontecia nada, e do nada aparecia o Sten, que de repente lançaram um vídeo sobre ele e ele fez todo sucesso. Estourou e ficou cheio de visualizações. Hoje em dia, quando o assunto é vilões, só falam da Liga dos Vilões e o quanto eles são malvados. Ela não gostava nem um pouco disso. E o Gentler então dizia que a Labrava estava certa. Ele dizia que comportamento como os deles às vezes acarretava num espetáculo, mas o seu estilo era o total oposto. Porém, é fato que todos eles têm popularidade, e é isso que ele busca também. Mesmo assim, Gentler dizia que não seria desencorajado. Ele tinha o seu próximo projeto que iria decolar e superar todo mundo. Do outro lado, a gente viu uma pequena reunião de heróis. O tema era Classe A. Eles estavam falando sobre o festival escolar. Por exemplo, o tema da Classe 1A seria uma performance de dança e uma banda. Vocês já sabem disso. Eles decidiram fazer isso porque achou que todo mundo podia ajudar e também se divertir junto. E assim eles também poderiam ajudar os outros departamentos. Era um plano admirável. Mesmo assim, a Aizawa não tinha tanta certeza. Isso porque o grupo do estágio estava tendo aulas extras e então a gente vai pra lá. A gente então vê todo mundo ali. Afinal, agora todos os grupos estariam reunidos e bem, um departamento não era muito fã do outro. Por exemplo, aparentemente o departamento de estudos gerais não gostava muito da ideia do departamento de heróis de fazer um show ao vivo. Mesmo assim, só faltava um mês pro festival e todo mundo teria que treinar o máximo possível, inclusive o próprio Bakugou. Bakugou não gostava nada disso, ele era muito talentoso na bateria, mesmo assim não queria participar. Ele dizia que pessoas que não olhavam bem pros heróis não mereciam sua cortesia. Afinal, eles não ficavam apanhando dos vilões porque gostam disso, eles fazem pra salvar pessoas. Mesmo assim, depois de um tempo ele é convencido. Afinal, na cabeça dele, ele iria acabar com todo mundo da UA, mostrando o seu som. Acontece que este festival escolar não era só importante para esses alunos, afinal, Gentler começa a dizer que em um mês, assim como no ano anterior, o festival cultural iria acontecer. A escola cuja segurança tinha sido aumentada, depois de resistir a um ataque, bem, a escola que atualmente era o símbolo dos heróis. Ele planejava invadi-la e se tornar o vilão mais popular que existe. Enquanto isso, a galera da 1A continua treinando o máximo possível, tentando passar por suas dificuldades e também mostrar os seus talentos. Eles treinam, tentam, fazem muita coisa. Eles realmente estavam todos empolgados para este festival, e assim passavam boa parte do seu tempo treinando. Enquanto isso, é claro que o tempo se passava, o mês se passava, até que a gente chega um dia antes do festival escolar. Na sala de descanso, vemos uma conversa entre o Midoriya e o All Might. O herói número 1 fala sobre a performance deles, mas não era só sobre isso que eles queriam falar. Afinal, Midoriya queria contar que no estágio, recentemente ele conseguiu trazer 20% da sua própria força. Quando estava sob ameaça, ele conseguiu evoluir o One for All. Acontece que ele conseguiu usar por pouco tempo, já que ele estava muito restrito. Sem falar que se ele não tivesse com a Eri, depois de
de um tempo ele acabaria imobilizado. Ele também não podia fazer nada contra ataques de longa distância. Então o garoto dizia que nessa situação onde não domina 100% do seu poder, ele não conseguia encontrar uma maneira certa de lutar. Parecia um beco sem saída. E então o Might dizia que o garoto precisava aumentar o seu poder, o seu leque de ataques a longa distância também. Midoriya então dizia que ele queria logo aprender a usar técnicas como o All Might utilizava, mas mesmo assim o herói tinha um outro plano. Ele então convida o garoto para ir para outro lugar. Agora eles iam para uma outra área do território escolar. Ali All Might iria treinar Midoriya sobre o uso do One for All, para o garoto evoluir ainda mais o seu poder. Midoriya, é claro, questionava se era para usar 20% ali, mas o All Might dizia que sim. Mesmo assim o garoto não achava uma boa ideia. Afinal, como ele havia dito antes, se ele começasse a usar 20%, o seu corpo logo iria reclamar e ele rapidamente ficaria esgotado sem conseguir se mexer. Por isso sua prioridade atual era cuidar do seu preparo físico, mas o All Might conhecia esse poder muito melhor do que ele, dizia que sim, tava tudo bem. Midoriya agora tinha que mostrar tudo que tinha. E então o garoto se esforça muito pra mostrar o seu One for All, pra levar aquilo a 20%, pra mostrar todo o poder que ele tinha acessado. Midoriya então começa a tremer, ele sente um pouco de dor, mesmo assim ele consegue mostrar aquele One for All. Depois disso All Might começa a dizer que dessa mesma posição que ele tava agora, ele deveria soltar o seu ataque e lançar com tudo. E aí a gente vê um grande poder sendo lançado pelo Midoriya do nada. All Might então, enquanto o garoto fazia isso, dizia que ele pretendia contar pra ele quando o poder passou de 15%. Mas então agora ele tava descobrindo. O herói então começava a dizer que o fato dele não ter percebido isso em sua luta passada foi basicamente porque ele ficou na defensiva. Midoriya já era capaz há um bom tempo de lançar ataques de pressão de ar sem quebrar o seu corpo inteirinho. Mesmo assim o garoto dizia que não era o suficiente, seu One for All não estava evoluído, seu corpo ainda ficaria mal. Mesmo assim o herói dizia, tenta se lembrar da sua jornada. Primeiro ele passou por usar 100% sem conseguir se mexer. Depois ele conseguiu controlar uma pequena porcentagem sem se mover. Depois de um tempo ele conseguiu controlar uma porcentagem pelo corpo e conseguir movê-lo também. Depois disso ele aumentou seu limite de 5 para 8%. E agora em situações de perigo ele consegue usar 20% por um curto período de tempo. Ou seja, nem sempre trazer o 100% é necessário. Midoriya então percebeu uma evolução do seu poder, uma nova técnica criada ali. Ele não podia se mover muito quando usava 20%, mas por um momento específico, um momento de impacto, aquilo pode ser a sua chave, combinar o passo 2 e o passo 6. Controlar uma porcentagem sem se mover e em situações de perigo conseguir usar 20% por um curto período. Midoriya fazendo isso, ele conseguiria criar uma nova técnica bem específica. Mesmo assim, falar parecia fácil. All Might dizia que para conseguir usar uma quantidade de poder perto do limite, o garoto precisaria de muito mais controle do que ele tinha agora. E então Midoriya começava a pensar o que ele iria fazer. Ele então decide começar praticando com os pontos mais fracos do seu corpo, seus dedos. E então mais pra frente conseguiria um estágio mais avançado ainda. Este era o plano do herói, o plano para dominar 100% do One for All e não só isso. A curto período de tempo gerar o máximo de habilidades, o possível para conseguir lidar com qualquer vilão que entre em seu caminho. Enquanto Midoriya continuava seu treino, o tempo se passava e vemos que realmente alguém estava em frente a Yue. Muitas pessoas passavam por ali, mas o mais importante neste ponto era o Mirio. E também, é claro, a pequena Eri, que teria ido ao festival escolar. Basicamente todo mundo estava, enquanto isso, até o último período, treinando com tudo que tinha, tentando se fortalecer, no caso na dança. O Midoriya fazendo tudo errado. E mesmo assim todo mundo estava se esforçando ao máximo. Mesmo assim nessa tarde, enquanto todo mundo estava lá fora praticando, tinha alguém espionando eles de fora. Então Midoriya percebe a presença, mas logo nota que era o Mirio Togata. E também, é claro, a pequena Eri. Todo mundo fica muito feliz de ver a Eri, todo mundo fica muito emocionado e contente também. Depois o Aizawa aparece dizendo que eles conseguiram a autorização do diretor, e a Eri tava bem envergonhada por ver tantas pessoas assim. Mesmo assim, Mirio, como um herói, tinha uma missão. Ele tinha que se esforçar ao máximo para fazer com que a Eri, que estava num ambiente completamente diferente, cheio de pessoas e com um festival cultural acontecendo, não ficasse assustada com tudo à sua volta e não entrasse em pânico também. Por isso ele decidiu ir lá ver todo mundo antes do festival, para impedir que algo assim aconteça. E obviamente todo mundo ficou muito contente em ver a Eri. E então Mirio convida o Midoriya pra mostrar a escola junto com ele pra Eri, pra eles poderem passear bastante por aquele lugar. Então eles decidem sair por aquele lugar, Mirio, Eri e também Midoriya. A partir daí eles começam a passear por todo o campus da UA. Eles começam a conhecer outros alunos, conhecer também outras áreas, outros departamentos. Eles começam a ver as individualidades de todo mundo e, é claro, o Mirio também foi apresentar aos seus amigos. Ele levou eles até o Amakiji e também a Nejiri. E a Nejiri ficou muito empolgada ao ver a Eri. E é claro que todos ali estavam dando o seu melhor, deixando a Eri bem contente. Ela começa a dizer que existiam tantas pessoas diferentes ali se esforçando, cada uma por seu próprio objetivo, que isso fazia com que ela quisesse ficar ali, pra ver como tudo estava acontecendo. Este era um sentimento novo pra Eri, e aquilo se chamava animação. Todos estavam se esforçando demais e agora o Midoriya tinha mais um motivo pra dar o melhor de si. Ele iria dar o melhor dele dançando, ele iria ser o melhor ali, e dizia que por isso a Eri tinha que aparecer pra ouvir, e é claro que ela ficou muito feliz. Acontece que, bem, quando ele chega pra ver os seus companheiros, eles estavam
pouco sério. Então, eles dizem que desde o começo do treino, mais ou menos uma semana se passou. E o Midoriya meio que não tava dançando muito bem, e por este motivo tiraram ele do time de dança. E assim eu acredito que o episódio vai chegar ao fim, pouco antes da invasão de Labrava e Gently. E eu espero que vocês tenham gostado do avanço de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!